Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cura 360, Corpo, Alma e Espírito. Eu sou psicanalista clínica e nós estamos trabalhando nesses episódios sobre saúde integral. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito importante que é a Bíblia como uma ferramenta poderosa para a saúde mental e emocional. E eu tenho a honra aqui de receber o meu pastor, o pastor Cosme, que é o meu pai na fé, que é o meu mentor espiritual, que vai estar nos ajudando a abordar esse tema. Porque nós estamos falando de corpo, alma e espírito. E a espiritualidade é muito importante. E para mim, a Bíblia é o melhor manual para a gente enfrentar os nossos dilemas emocionais e mentais. E antes do meu pastor se apresentar, eu vou falar aqui um pouquinho. Nós somos frutos dos nossos próprios pensamentos, não é, pastor? Sim. E lá em Jeremias 6,19, Jeremias fala assim: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, a saber, o fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos à minha palavra e rejeitaram a minha lei. Esse contexto aqui é um contexto de indignação contra a religiosidade. O povo estava preocupado com o tempo, mas não estava cuidando da sua vida espiritual. Eles estavam apostatados da fé. E a profecia que Deus deu para esse profeta é: o fruto dos seus próprios pensamentos seria o seu próprio mal. E que mal é esse? O fruto dos próprios pensamentos. Por quê? Porque a maioria dos nossos sofrimentos, como psicanalista clínica, vem dos próprios pensamentos das pessoas. Depressão, ansiedade e a maioria dos transtornos mentais, se não todos, vem dessa questão do pensamento. Então, nós somos fruto dos nossos pensamentos e muitas vezes as pessoas se perguntam: eu sempre atraio o que não mereço? Será que a culpa é de quem? A tristeza, a ansiedade, será que tudo isso é fruto dos nossos próprios pensamentos? E para trazer luz sobre isso, o nosso pastor Cosme vai estar aqui, ele vai se apresentar e ele vai falar um pouquinho sobre essa questão, a relação da Bíblia como ferramenta para a gente vencer essas questões emocionais, essa questão dos nossos pensamentos às vezes ser um mal, e como que a gente pode fazer com que o pensamento não seja mais esse mal e traga esse sofrimento para as nossas vidas. Pastor, o senhor pode ficar à vontade. Amém. Boa noite a todos, né? E para mim é um prazer estar aqui, é uma alegria poder estar aqui com você e uma honra ter sido convidado e poder falar de um assunto tão precioso para nós como cristãos. Eu sou grato a Deus e eu acho muito importante esse papel do psicanalista, do psicólogo, do terapeuta no geral, né? Porque é uma ciência, é um conhecimento, né? Mas que foi Deus que deu para vocês, né? Deu uma capacidade para quê? Para que você ajude outras pessoas que não conseguem ser ajudadas sozinhas. Então vocês conseguem trazer, né, luz, entendimento, a mente dessas pessoas. Você consegue trazer a pessoa de volta a si. Eu acho que a gente não pode endeusar a ciência, né? Não podemos o conhecimento. Em Provérbios 3, 5 e 6, ele diz assim, ó: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, né? E não te estribe em teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5, é isso mesmo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E aí ele diz: você deve reconhecer ao Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E tudo que a gente precisa saber para ter uma vida feliz e próspera está dentro da palavra de Deus, né? A nós como pastores, líderes, né, que tem um conhecimento espiritual, um conhecimento de Deus, a gente consegue levar as pessoas até Deus. Então, com esse trabalho de vocês, eu acho fundamental e para esses tempos mais fundamental ainda. E é engraçado o senhor falando, porque assim, tudo vem realmente da palavra de Deus. Eu estava conversando em um outro episódio que o Freud, por exemplo, ele só pegou uma teoria que já estava dentro da palavra de Deus. E como cristã, a Bíblia fala também lá em Tiago, se eu não me engano, 2, que todo conhecimento, toda sabedoria vem do alto, vem de Deus, que é o Pai das luzes de todo conhecimento. Isso.
E como, pastor, que a gente pode usar a palavra de Deus como uma ferramenta para nos ajudar a vencer essas questões emocionais, como o senhor falou hoje. Hoje a gente vive numa sociedade que é alarmante. O número de pessoas que têm depressão, o número de pessoas que têm ansiedade. E como que a palavra de Deus pode nos ajudar nisso? Porque o senhor, para mim, é um exemplo de resiliência, de pessoa que tem o domínio da mente. E eu sei que esse domínio vem pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus. E como que a palavra de Deus pode ser essa arma para ajudar a vencer essas questões que as pessoas têm passado na mente? A Bíblia diz, Provérbios, Salomão ele diz assim, assim como você imagina na sua alma, assim você é. Assim como você pensa ser, assim você é. Eu conheço e conheci muitas pessoas que tinham esse complexo de inferioridade. Foram sementes que as pessoas foram semeando na vida deles, no coração deles. E a melhor coisa para que você possa entender que a Bíblia pode te ajudar na sua cura emocional é você meditar nela. Como diz a Bíblia, meditar, Josué capítulo 1, no verso 8, ele diz assim, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, então você terá os seus caminhos bem-sucedidos. Por que o meditar? Porque quando você medita na palavra de Deus, você está conhecendo Deus, né? Em João, a Bíblia diz que você conhecendo a verdade vai te libertar. E quando você tem um encontro com a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, ela vai revelar quem você é, ela vai revelar para você o Pai que você tem, de misericórdia, de amor, mas um Pai também que disciplina. Eu acredito assim, nesse tempo que nós vivemos, as pessoas elas conseguem atrair muita enfermidade emocional, não sei se a gente pode usar esse termo de enfermidade emocional, mas são muito fracas emocionalmente porque elas vivem uma vida sem disciplina, entende? Tudo que elas fazem para que elas sejam felizes, ou seja, não importa o outro, elas vivem com um único propósito. Qual é o meu propósito? Ser feliz. Mas não tem felicidade maior nesse mundo do que você ter Deus como seu Senhor. Ter a Bíblia como um manual da sua vida. E às vezes, pelas pessoas fazerem tudo o que elas querem, na hora que elas querem, serem senhores de si mesmos, serem donos das suas próprias vidas, como elas pensam ser, talvez isso traga enfermidades para ela. Porque, veja, você observa as pessoas, a Bíblia diz assim, não a Bíblia que diz, né? Mas eu ouvi uma frase um dia do pastor Mike Anderson, que ele diz assim, os lugares que você frequenta denunciam o que você busca, né? Então nós vemos pessoas que elas vão a bares, elas vão a boates, elas vão a barrazinhos, elas vivem uma vida sem disciplina, sem regra. Então o que vai acontecendo, elas vão fazendo. Então isso, e elas às vezes estão buscando algo que nem existe, né? Você vê que Salomão, um dia que ele estava buscando a felicidade, ele diz, eu fiz construções, eu plantei jardins, eu ganhei riquezas, eu tive tudo, mas ele não conseguiu encontrar a felicidade. Porque tudo que ele fazia para ele mesmo. Tanto que em Eclesiastes 12:1, ele diz assim, olha, jovens, lembra do seu Senhor, lembra de Deus no dia da sua mocidade. Por quê? Para quando vier os dias maus, da sua velhice, o dia difícil, você não venha dizer, neles eu não tive nenhum prazer. Então, quanto mais você meditar, conhecer na Bíblia, não como livro de religião, né? Porque às vezes as pessoas pegam a Bíblia como se fosse um livro de religião. Mas se pegar a Bíblia assim, poxa, eu quero conhecer esse Deus, o Deus verdadeiro. E aí você conhece essa Bíblia. Mas para isso, você precisa ter uma ajuda, você precisa ir a uma igreja. Por exemplo, uma pessoa que faz psicanálise, quando você vai entrevistar essa pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é trazer essa pessoa para que ela se encontre consigo mesmo, né? Que ela olhe para dentro dela e veja onde está os erros, porque só ela vai poder corrigir. Você vai trazer uma luz. Quando a pessoa vai para uma igreja, vai para uma célula, que é o nosso caso, que trabalhamos em célula, lá vai ter um líder preparado, com conhecimento da palavra de Deus, que vai dar uma direção para ela de como ela deve meditar na Bíblia, ler a Bíblia, orar, que a oração é uma das armas mais preciosas que nós temos, né? Uhum. Você
como um psicanalista ou uma terapeuta, a pessoa ela está diante de você e ela está expondo a vida dela, né? Ela está expondo as dores, a dificuldade. Quando você entra no seu quarto, que a Bíblia diz que quando você quiser falar com o Senhor, entra em secreto no seu quarto, ali você vai estar falando diretamente com o Senhor. Mas para você entender que até chegar nesse passo de você entrar no seu quarto e falar com Deus, alguém tem que te conduzir. Que às vezes não sempre, como na área profissional, é o que vocês fazem. Levar essa pessoa a ter um encontro consigo mesmo, depois que ela tem um encontro com ela mesma, que reconhece onde está a falha, onde está o erro, aonde pode melhorar, e aí ela vai ter esse encontro com Deus, né? E isso pode mudar a vida dela. Sim, e o senhor falando do... É óbvio, a grande parte dos nossos problemas, eu lembro que o senhor fala que para algumas pessoas o óbvio parece OVNI. É a frase do pastor Cosme. E é simples cuidar da nossa saúde mental. E o senhor falando sobre isso, eu fiquei pensando aqui, é óbvio, é uma ferramenta, a palavra de Deus é uma ferramenta. Na verdade, dentro da clínica a gente usa ferramentas para poder ajudar a pessoa. E é simples a gente ter saúde mental quando a gente começa a observar isso. Começa pequeno e depois vai tendo grandes resultados, porque a gente nunca começa grande. Acho que só quem já nasceu grande foi Adão, já nasceu já grande lá no paraíso. E é simples. E como que essa ferramenta tão simples, tão poderosa, ela pode ser utilizada na nossa vida para poder trazer essa transformação? Pessoas que estão com ansiedade, com depressão, pessoas que estão passando por isso, porque o senhor atende, como o senhor falou. Sim. O senhor atende várias pessoas, aconselha, inclusive eu, né, já fui muito beneficiada com os conselhos, com a ajuda, com a chamada orientação terapia do Senhor. cristã, né? A gente estuda isso na teologia, que você pode poder ajudar as pessoas, que a gente também trata do aconselhamento. Então, Sim. querendo ou não, né, nós como pastores, com os cursos que temos, né, que fazemos, nós podemos também, né, não atender como vocês, né, como psicólogo, mas como na área sacerdotal, no aconselhamento. E, assim, uma das coisas que você precisa entender, como que eu vou conhecer a Bíblia, como que eu vou conhecer a palavra, né? Vou conhecer Deus. Um dia que Jó estava muito difícil, aquela luta de Jó, todo mundo conhece, né? Ou no mínimo conhece, me dá a paciência de Jó, né? No mínimo conhece essa frase porque sabe que ele passou. E ele disse assim, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje eu conheço Deus de o ver, de ter experiência, de estar com Ele. Então a melhor forma de você usar essa palavra para ter um conhecimento é você meditar nessa palavra e obedecer. Olha só, no livro de Mateus, no capítulo 7, do 24 em diante, ele diz assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras é semelhante ao homem que edifica a sua casa na rocha, né? Aí vem a chuva forte, vem os ventos, vem a tempestade e dá contra ela. E essa rocha, essa tempestade não derruba. Por quê? Porque ela foi construída na rocha, essa casa, a vida da pessoa. Então, nós conhecemos pessoas que passaram por crises enormes de perdas, de luto, de sofrimento, mas ela tinha essa palavra como norte, ela tinha essa palavra como bússola. Então, no momento que ela mais se sentia só, ela corria para Deus, que é o que Jó fez. No momento mais difícil, Jó estava prostrado e reconhecendo que tudo vinha de Deus. E ele diz assim, continuando em Mateus, ele diz, mas aquele homem chamado de tolo é aquele que ouve a palavra de Deus, né, mas não a pratica. E aí constrói a sua casa na areia. Aí vem a chuva forte, vem a tempestade e derruba. Então a primeira coisa, assim, para que você tenha, que essa palavra possa curar você, você deve aceitar ela. Você deve entender que ela não é uma Bíblia, que ela não é um livro de história, mas ela é a palavra de Deus. Então, se você entende que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é o teu socorro, que nela você vai encontrar tudo, se submete a ela, o que nela está falando, como Josué diz, que você deve ouvir e praticar ela. Então, esse é o primeiro passo, é você receber essa palavra como sendo a palavra de Deus. Porque todas as outras religiões, elas partiram daqui, né? Se você vê, como você estuda, né,
os autores de livros de psicanalístico, né, de terapeuta no geral, e você vê, quando você começa a estudar esses livros dele, de Freud, seja do Platão, desses homens, você vai ver, parece que eles estudaram a Bíblia, tiraram alguns pontos, mas colocaram com histórias, aplicaram de uma forma diferente. Mas você que é cristão, você fala, eu conheço essa palavra aqui. Inclusive, né? Freud ele era judeu. Então Judeu. já tinha raiz judaica ali, né? Então, toda a teoria de Freud, a cura pela fala, tudo que ele vai falando, a gente percebe que está tudo ali dentro da palavra de Deus. Pois é, quando ele fala essa cura pela fala, você observa que, eu costumo falar sempre, ensinar, você precisa falar aquilo que você quer viver, aquilo que você quer aconteça na sua vida. Primeiro ponto é você falar, dizer, liberar a palavra. Em voz alta, não é só um pensamento, é falar. Segundo, você precisa agir segundo a palavra que você falou. Então, quando você pensa, fala e age de acordo com aquilo que você está falando, as coisas funcionam como imã, elas vão vindo para você. E aí a sua vida será transformada, será curada, né? É importante a gente saber que nós somos feitura de Deus, nós somos criados por Deus. Deus, ele tem um controle do tempo da nossa vida, né? Assim, um dia que chega, acabou, deu, basta, Deus vai e tira o sopro de vida. Sim. Mas tem algo que Deus não tem um controle da nossa vida, que são das nossas escolhas, das nossas decisões. E para isso, ele nos deu o livre-arbítrio. Salmo 139, 16 diz, aos teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nele nenhum deles havia ainda. Então, aqui nós já nascemos, nós observamos que Deus, antes mesmo da nossa formação, Deus já sabia de tudo, como viríamos. Só que a partir do momento que você veio, Deus vai te dar o livre-arbítrio para você viver a vida do jeito que você quiser. Quando Jesus veio a essa terra, sofreu por nós, nos libertou, Jesus não veio nos libertar um do outro. Jesus não veio me libertar dos romanos, dos gregos, do pessoal de Troia, dos medos, não. Ele veio me libertar do meu pecado. Quando João Batista ouviu Jesus vindo de encontro para ele, João disse assim, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que Jesus se aproximava para ele. E Jesus disse que veio nos libertar do pecado. Aí ele nos libertou do pecado, mas é como se ele tivesse pegado, aqui está a carta, comprei a sua liberdade, agora é com você. Se você quiser me seguir, é essa vida que eu tenho para você. Se você quiser seguir a vida de escravo que você tinha, você também é livre. Agora, nós somos responsáveis por nossas escolhas. Uma coisa que a terapia, seja ela espiritual, ou com um pastor, com um líder, com um profissional, que é o seu caso, ela não terá nenhum efeito se a pessoa não reconhecer que ela errou em alguma parte da vida. Né? Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela dizia, ela já casada com filhos, e ela disse, pastor, mas a minha vida, essa vida que eu tenho, é culpa da minha mãe. Né? E eu falei para ela, olha, na verdade não é culpa da sua mãe. Você pode até ter herdado algumas consequências dos pecados da sua mãe ou do seu pai. Mas a partir do momento que você reconhece que tem algo de errado, você muda, você vai transformar. Sim. Né? Jabez diz assim, no dia que Jabez nasceu, a mãe dele deu o nome de Jabez, que significa homem de dor, causadores de dor, importuno. Mas quando ele teve a consciência do significado do seu nome, ele não aceitou. Então, ele recorreu diante de Deus, ele orou para Deus e disse, tomara que Deus me abençoe, que Deus mude a minha sorte. Então, a partir do momento que você sabe que tem algo na sua vida que é raiz dos seus antepassados, que você não quer viver essa vida, é uma escolha sua. Sim. Né? E é a primeira parte, reconhecer que precisa daquela mudança. Sim. O senhor falou sobre aceitar a palavra de Deus, sobre conhecer e praticar. A gente está falando como a Bíblia, como uma ferramenta poderosa. Uma ferramenta, ela é poderosa, se você souber usar. Se você colocar em prática.
O Anderson, meu esposo, ele tem um monte de ferramenta lá. E um dia desses eu inventei de pegar a máquina de solda lá e inventar de soldar algumas coisas porque eu pedi para ele fazer e ele ficou demorando. Eu falei, eu vou fazer. Peguei a máquina de solda, destruí o que eu estava tentando arrumar. Por quê? Porque eu tinha a ferramenta, Mas não sabia mas usar. não sabia usar. É isso que o senhor está falando. Eu preciso aceitar, conhecer e colocar em prática. E como que eu posso colocar em prática a palavra de Deus para lidar com a ansiedade? Olha, em Filipenses 4, do 6 até o 8, ele diz assim, ó, o Senhor diz, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz aos Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, orações de graça. E o versículo 6, que ele fala, Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Versículo 7. No 8 ele diz assim, ó, finalmente, irmão, se alguma virtude nisso há, e ele começa a dizer as qualidades, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, seja isso que ocupe o vosso pensar. Você tem um controle da sua mente. Então a primeira coisa, você não pode impedir que os pensamentos venham sobre a tua mente, mas você pode impedir que eles gerem vida. Você pode impedir que eles... Um dia eu vi uma frase, eu não me lembro de quem foi, eu estava lendo um livro, e a frase dizia assim, ó, você não pode impedir que um passarinho sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninhos. Martin Luther King. O Luther King, né? Então você não pode, você não consegue, você não tem domínio dos seus pensamentos. Você sonha, dormindo você tem pensamentos. E aí, como eu não tenho pensamento, como eu não tenho controle sobre os pensamentos que vêm à minha mente, eu tenho domínio sobre as ações dele. Eu posso matar ele na minha mente, eu posso tirar ele da minha mente, neutralizá-lo na minha mente, para que ele não gere vida. Você já viu pessoas que dizem assim, falei sem pensar. Na verdade, não é que ela falou sem pensar, ela não pensou nas consequências, porque ninguém fala sem pensar. Então, na hora da ira, na hora de uma emoção muito forte, a nossa tendência é expressarmos coisa que está interno do nosso coração. Coisa assim, a pessoa fala, nossa, nunca pensei que fulano seria capaz disso. Mas, na verdade, é algo, um sentimento que estava lá dentro, que ele só é externado em um momento de emoção muito alta, uma emoção muito forte. Então, a primeira coisa... O fruto do Espírito, que Gálatas 5, 22 diz, que ele fala fruto do Espírito, tem vários outros, né? É domínio próprio. Você precisa saber dominar a sua mente. Se você não consegue dominar a sua mente em momentos de crise, de ansiedade, um momento de uma alta tensão, você se perde. Então esse controle emocional, primeiro para nós cristãos, ele vem do Espírito Santo. Por isso que você busca o enchimento com o Espírito Santo. Porque é ele que vai te dar paz, ele que vai te dar alegria, ele vai te dar gozo, ele vai te dar prazer na vida. Então, quando você tem um encontro com o Espírito Santo, todos os dias, né, domingo nós estávamos orando lá na igreja, e vê aqueles jovens lá, né, com ansiedade, né, você vê os bracinhos, né, cortados, né, vou dizer... E ali para nós é triste, né? Sim. E quando nós começamos a orar por eles, acompanhar eles, e eles são acompanhados, né? Tem 2 lá que são acompanhados, tanto pelo psicólogo, como também por nós, pastores, líderes e os irmãos da igreja. E isso tem feito uma diferença imensa na vida deles. Mas na hora Deus me deu uma direção, Deus falou para mim, ó, profetiza e fala para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Porque quando vem o Espírito Santo é que dá prazer na vida. Você tem prazer na vida. Por exemplo, tem gente que tem prazer em uma bebida, em uma droga, são fugas que eles têm da realidade, mas aquilo é momentâneo. Quando Jesus foi ao Pai, em João capítulo 14, ele disse assim, olha, não se turbe o vosso coração. Ele falou por discípulos, não se preocupem, não tenham medo, não fiquem ansiosos. Eu vou para a casa do meu Pai e eu vou preparar a morada para levar vocês comigo. Então, para nós cristãos, o que mais traz alegria? Não é as coisas dessa vida, é aquilo que Deus prometeu para nós na eternidade. Então, para que eu possa melhorar da crise de ansiedade, porque às vezes as pessoas
é como se elas endeusassem a ansiedade, né? Olha, eu tenho ansiedade, eu tenho isso. Ela toma posse, é uma muleta, exatamente. Eu tomo posse disso. Então, às vezes, as pessoas se escondem atrás dessa muleta, né? Se escondem atrás dessa ansiedade, dessa síndrome do pânico, síndrome de alguma coisa, porque elas não querem lutar. Às vezes, elas querem que outras lutem por ela. Mas também existem casos bem graves, né? Que já passou pelo seu consultório, já passou por nossa vida. A gente fala, agora essa pessoa que ela não consegue lutar só. Mas tem pessoas que conseguem lutar só. Aí aquela pessoa que não consegue lutar só, você vai ter que ajudar ela, você vai ter que lutar com ela, andar com ela, que é o nosso caso na área espiritual que a gente faz, né? E é interessante o senhor falando, porque assim, quando a pessoa, o medo está dominando a mente dela, é possível encontrar paz interior com a ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo traz essa paz, né? Porque muitas vezes tem horas que a mente é dominada por esses medos. O senhor fala muito sobre o medo, o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, falo. Olha, eu volto para a palavra de Deus. Uma das coisas que mais Jesus pregou e que mais Deus nos ensinou foi não temas. Não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu sou teu escudo, não temas. Salmos 91, que até quem não é cristão, né, e todas as religiões, até o ateu conhece o Salmos 91. Né? Mas o Salmos 91 é para aqueles que estão em Deus. A promessa da Bíblia toda é para aqueles que obedecem a Deus. Agora, é para todos que vão até Deus, têm uma aliança com Deus, fazem uma aliança com o Senhor, né? E ali vai. Agora, o que é não temer? É você ter um alto nível de confiança em Deus. Como assim? Deus falou algo para mim. Como é que Deus fala para mim? Eu consigo, às vezes, ouvir o sussurrar de Deus no meu ouvido. É como se eu ouvisse com a certeza plena de que é Deus falando comigo. E eu tenho certeza por quê? Porque está fundamentado na palavra de Deus. Não é uma emoção. Então, quando você lê a palavra de Deus, em todo momento ele fala, olha, eu encorajo você, vá. Então, quando você tem uma confiança em Deus, você tem uma confiança, não, vai dar certo. Você tem fé, vai dar certo. Esses dias eu vi um videozinho de uma senhora, já bem senhora, e ela disse assim, gente, eu sou incrédula. Eu não tenho fé em nada e nem em ninguém. Olha, e é uma vida sofrida, porque a gente vive sem esperança. E ela falou assim, olha, você que tem um pouquinho de fé, guarde ela. Eu queria tanto ter fé. Só que a fé é uma escolha que você faz na sua vida. Eu escolhi crer em Deus. Todo mundo nasce com a fé, digamos, tamanho de um grão de mostarda. Todo mundo tem essa fé, seja lá quem for. Seja alguém que se diz não cristão, alguém que se diz ateu, mas no momento ele tem fé em alguma coisa ou em algum Deus. Então, como que eu vou não ter medo diante das situações que acontecem? Porque a gente tem muito a entender que a fé ela é espiritual. É o entendimento da sua mente, do teu espírito. Mas quando nossos olhos mostram alguma coisa que está caindo, parece que tudo está dando errado, parece que tudo está indo para o buraco, como é que eu não vou ter medo numa situação dessa? Quando eu lembro daquilo que Deus prometeu na Bíblia. Né? Uma vez eu vi uma pregação do Billy Graham, e ele dizia assim, olha, eu li toda a Bíblia, várias e várias vezes, e eu descobri uma coisa, no final a gente vence. Então não importa as lutas, as provações que a gente vai passar, faz parte da vida. O que eu não posso é colocar essas lutas como se elas fossem algo maior do que a promessa que Deus deu para mim. Os medos vão vir, medo de andar de avião, sim, medo da morte, sim, esses medos da vida, né, assim, pela área que vocês trabalham, pela psicologia, eles até dizem assim, que é bom, né, porque é como se fosse um medo de, vou ter o medo para não errar, não cair nesse buraco, né. Lógico, tem esse medo que é essencial. Que é o natural, que é o natural. O restante é aprendido durante Exatamente. A construção como Isso. ser humano. Agora, quando você vê na Bíblia, calma aí, Deus prometeu para mim que vai dar tudo certo. Aí você lê, ó, vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar por isso, vocês terão aflições, mas se vocês estiverem em mim, vocês serão guardados. Então, eu venço o medo quando eu tenho alguém maior do que o medo em quem eu devo confiar. Por exemplo, quando nós somos crianças, quem é o nosso porto seguro?
Qualquer luta que você passava, qualquer medo, caiu no chão, sei lá, qualquer coisa que aconteceu na tua vida, quem você gritava? Os pais. Os pais. Porque é o porto seguro, é a confiança que você tem. Eu tenho alguém que é maior do que eu. Então, quem é alguém maior do que meus pais? O meu Deus. Então, acima de tudo, eu preciso confiar que acima do medo está o meu Deus. E através de quê? Através da fé. Como que eu vou ter essa fé então, pastor? Eu preciso conhecer essa palavra. Por exemplo, você como terapeuta cristã, você, às vezes, mesmo que você não queira, você vai usar a palavra de Deus, né? Porque ela está impregnada, ela está dentro de você. Então, para nós como cristãos, você pega essa palavra de Deus, como é que eu vou crer? Uma pessoa não cristã, por exemplo, pessoa não cristã fala assim, pastor, eu quero conhecer essa palavra. Como que eu faço? Ela vai procurar alguém que seja cristão, um crente verdadeiramente, homem de Deus, mulher de Deus, justo, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, justo, e vai dizer, me ensina, me apresenta esse Deus. Porque o Deus você não conhece numa pregação. Você conhece dentro da igreja, sim, porque tudo dentro da igreja é em volta de Deus, é em torno de Deus. Mas alguém precisa te explicar, alguém precisa te ensinar quem é Deus. Alguém precisa te ensinar os seus direitos, seus deveres, né, suas promessas. Então, como é que eu venço o medo? Para responder a sua pergunta, confiando em alguém que é maior do que o medo. E eu preciso confiar em Deus, quando Ele diz, não temas, né? E o senhor falando isso é tão importante, porque assim, sozinho nós temos a capacidade de destruir a nós mesmos. Sim. E nós precisamos de Deus, nós precisamos da ajuda um do outro. Pelo que o senhor falou aí, a gente percebe como que é importante a fé nesse processo aí de vencer as emoções negativas, os sentimentos negativos que o senhor falou. E pensando sobre o que a Bíblia fala em Romanos 12:2, sobre a renovação da mente. Como que... Eu queria que o senhor falasse pra gente como que a renovação da mente pode trazer saúde mental, saúde emocional, saúde sobre a nossa vida. Uhum. Eu volto em João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. O Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz, eu rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia do Senhor, que apresentei-vos o vosso corpo como culto racional a Deus. E no 2 ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transforme pela renovação da vossa mente. Como assim? Eu passei pela renovação da mente. E o que é que faz a minha mente renovada? Conhecer a verdade, conhecer a palavra. No versículo 1 você percebe que ele diz assim, eu rogo-vos, pela misericórdia do Senhor, que apresentei-vos o vosso corpo como culto racional a Deus. E no 2 é que ele diz para você agora, não vos conformeis com esse século. Okay? Não deixe esse mundo, essas coisas que vão contra a palavra de Deus, moldar o seu caráter, moldar a sua personalidade. Por quê? Porque o mundo tem esse poder de moldar você. Os lugares que você frequenta moldam você. Como eu digo, uma pessoa que ela não está posicionada, o ambiente transforma ela. Sim. Mas uma pessoa transformada, ela transforma o ambiente. José transformou o Egito. Daniel transformou Babilônia. Sadraque, Mesaque mudou a história de Babilônia. Então, esses homens que estavam posicionados. José correu de uma mulher que tentava abusar dele, uma mulher casada. E ele correu, foi acusado de um monte de coisa, foi preso. Mas na prisão, ele não intentou nenhuma acusação contra a mulher. Você vê que ele não gritou e falou para o Potifar, foi a sua esposa, que me perseguia há vários e vários anos. Ele sofreu dano, porque ele sabia que aquilo era um processo de Deus. Quando nós observamos o apóstolo Paulo ele é incrível, porque, meu Deus, aquele homem sofreu demais. Sim. Foi apedrejado, foi preso, 14 dias numa tempestade em alto mar, loucura, em jejum. E depois ele diz, nas casas você fala, olha, eu sei viver no pouco, sei viver no muito. Em tudo eu dou graça a Deus. Ele aprendia algo. Aprendi algo. Sabe o que ele falava? Porque ele sabia, o controle da minha vida está em Deus. Se a tempestade veio, está em Deus. Se eu estou na prisão, é porque Deus. Tanto que as cartas de Paulo, a sua grande maioria foi escrita dentro da prisão. Então, pessoas posicionadas, ela não deixa com que o mundo influencie ela. Ela sabe o chamado delas em Deus. Então, quando você vê Daniel na cova dos leões, né,
não se corrompeu. Quando ele diz em Atos 1, Daniel 1:8, e disse: Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele decidiu não pecar, não aborrecer Deus. Ele era um príncipe judeu que estava na Babilônia, levado como escravo, e se sujeitou a tudo que o rei passava lá. Ele passou, se eu não me engano, na mão de 3 reis. E ele continuou lá, fiel, íntegro. Mas ele posicionado, jogaram ele na cova dos leões, saiu de lá, se tornou um homem poderoso na Babilônia. José é poderoso na Babilônia. Então, eu volto a repetir. Se você tiver convicção de quem você é, se você tiver a certeza de quem você é, a pessoa que você é, o caráter que você tem, o ambiente não te transforma. E o ambiente não. É engraçado o senhor falando, porque a gente fala muito em terapia sobre a identidade. A Bíblia, ela resgata essa verdadeira identidade. E que é muito importante também. E pensando sobre isso, como o senhor falou, a ciência só afirma o que está na Bíblia, né? Verdade, não é, pastor? Todo o universo, tudo o universo, ó, onde você for, tem um DNA de Deus, tem a marca de Deus. Sim. As estrelas têm a marca de Deus, os planetas têm a marca de Deus. Então, tudo que você entender tem o DNA de Deus. Tudo tem um sinal que aponta para Deus. Mas aí, nós precisamos entender isso, né? Que Deus não se limita a um espaço de tempo, a uma época. Ele era, é e será eternamente. Tudo foi feito por Ele e para Ele, para o louvor das... Tanto que tudo tem um início e tudo vai ter um fim. Tudo começou nele, tudo vai terminar nele e tudo vai se renovar nele. E tudo que a ciência aponta, ela já está na Bíblia. Como a ciência fala que nós somos a média das pessoas que a gente vive, está na Bíblia. A ciência fala sobre a meditação, está na Bíblia. Está na Bíblia. E, inclusive, eu queria que o senhor falasse para a gente como que ler a palavra de Deus e orar, meditar na palavra de Deus, pode acalmar a nossa mente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque a primeira coisa que você vai... Para você ter esse momento, como você está falando, um momento de crise, que você chega... Porque a primeira coisa que ela vai entender é como que um momento de crise, ela está em alvoroço, ela vai ler Bíblia. Ela não vai conseguir. Ela tem que quietar um pouco, né? Ela tem que respirar, tem que sair do ambiente que ela está, tem que procurar alguma coisa, depois ela volta. E aí, ela vai dizer, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar com Deus. No livro de Mateus, capítulo 6, a Bíblia fala da oração, que o discípulo queria aprender a orar, e falou assim, olha... Né? E Lucas também fala que os discípulos ensinam-nos a orar, Jesus, como João ensinou seus discípulos a orar, e Jesus vai ensinar eles para orar. Você vai entrar no seu quarto, secreto, você vai falar com Deus, Deus vai falar com você. No Mateus 6, Jesus explica como é que você ora. Quando você for orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu. Ele está dizendo, aponte para Deus. Ele está dizendo, busque a presença de Deus, busque a paz de Deus. Então, uma oração sincera, abrir o coração para Deus, falar, Deus, a situação que eu tenho e a situação que eu estou vivendo é essa. Nesse momento você tem que procurar um ambiente tranquilo para você meditar na palavra de Deus. Mas não é, deixa eu ver o que Deus tem para falar para mim. Não é. Por exemplo, eu quero muito aprender sobre o amor. A Bíblia toda é uma carta de amor. Mas quando você lê as cartas de Paulo, principalmente... Filipenses, Tessalonicenses, quando você lê as cartas de João, Filhinhos, você vê um amor imensurável de Deus para com a gente. Ele diz assim, eu imagino o apóstolo João falando, acho que é João que ele diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se algum momento da vida você pecar, recorra a Deus, se arrependa, recorra a Deus. E peça perdão, porque nós temos um fiel advogado que vai advogar por nós, que vai interceder por nós diante de Deus. Então, para que a minha mente seja acalmada, eu preciso buscar em Deus e praticar essa palavra, como eu já falei, né? Essa palavra ela é maravilhosa porque em 2 Timóteo 3,16 ela diz assim, toda escritura, a palavra de Deus, ela é apta por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, quando você vê assim, a palavra de Deus, ela é apta, ela é boa.
Porque a Bíblia nos ensina como educar nossos filhos. Ela nos ensina como amar as nossas esposas, no caso os homens, as esposas como amar e ser submissa aos seus maridos, como educar os filhos, aos filhos como honrar os seus pais, ao que empreende, o grande empresário, como ele vai administrar suas empresas. Se a pessoa entender, tudo que ela precisa está aqui dentro. É uma ferramenta realmente poderosa. Realmente poderosa. Você observa, você também é formado em coach, né? Tem um curso de coach, e você vê que quando você vai numa palestra de coach, você diz, eu só não acredito que isso aqui é um culto, porque é uma palestra de coach. Já está dizendo lá. Mas ele pega a ferramenta aqui dentro. Sim. Né? Como é que eu posso blindar minha mente também a respeito disso? Ler palavra e ler bons livros. Né? Livros que alimentam, que edifiquem, porque existe uma palavra no meio dos nutrólogos que ele diz que você é o que você come. Não é isso? Você é o que você come. E isso é uma verdade, né? Lógico que isso não é bíblico, mas é uma verdade. Para nós, você é a comida que você dá à sua alma. Como você alimenta a sua alma? Televisão, mais notícia. Rede social, mais notícia. Porque a nossa alma se alimenta daquilo que a gente dá para ela. Como é que a gente alimenta a nossa alma? Pelo que falamos, pelo que ouvimos, pelo que vemos, pelo que tocamos e os lugares que frequentamos. Assim nós alimentamos a nossa alma. Quando você começa a alimentar a sua alma só com coisas boas, você se torna uma pessoa agradável, você se torna uma pessoa boa. E ali, a sua mente vai mudando aos poucos. Ela não vai mudar de uma hora para outra. Ela vai mudando aos poucos. Por exemplo, tem gente que ama os livros do C.L. Lewis, né? Você vê que quando, por exemplo, eu tenho o meu querido apóstolo que está com Deus hoje, eu tinha as pregações dele e ele gostava muito do Kennedy Reagan. Ele pensava sobre cura, Espírito Santo, tudo. E um dia eu comecei a ler todos os livros do Kennedy, todos não, muitos livros eu li do Kennedy Reagan, não fui ler tudo. Quando eu comecei a ver, rapaz, tudo do livro me lembrava ao apóstolo Filomeno. Por quê? Porque ele tinha o Reagan como se fosse o mentor através dos livros. Ele se alimentava muito daquilo ali. E eu falei, meu Deus, então, aquilo que mais você se alimenta espiritualmente é com o que você mais parece. Você conhece um crente de longe quando ele ora, quando é Bíblia, porque tudo para ele é Bíblia, tudo para ele é... E tudo para ele vai dar certo. Porque Deus fez voltando àquela da mente, Deus fez uma lavagem na mente dele. Vamos dizer, popularmente dizendo, uma lavagem, né? Mas foi como se ele tivesse reprogramado a mente dele. Sim. Né? Deus trouxe de volta ele à realidade. E é assim que Deus faz com a gente. Você anda perdido lá no mundo. E Deus fala, isso não é a vida que eu tenho para você. Aí Deus manda alguém trazer de volta para cá. Que foi o que Jesus fez por nós. Isso é tão interessante. Mais uma vez, a ciência só confirma o que está na palavra de Deus. Porque a ciência afirma que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, dos livros que a gente lê, dos lugares que a gente frequenta, e tudo isso já estava na Bíblia. Né? E o senhor falando aí sobre essa questão da ajuda, qual a importância da comunidade da fé na saúde mental das pessoas? Eu não vou dizer 100%, porque 100% é Deus, né? Mas vamos usar os nossos exemplos que nós temos na igreja, né? Para que possa entender melhor. Porque eu vou dizer que a comunidade, a igreja, né? O povo de Deus, vamos dizer que ele tem aí na vida da pessoa, 50%, vamos dizer 50%, 50% da outra pessoa, né? Mas vamos colocar assim porque é bem mais. Porque, gente, a gente que trabalha, quantas pessoas chegaram na nossa igreja, né? Dependentes químicos, por exemplo, casamentos em destruição, que não tinha mais chance nenhuma de dar certo. Aí nós criamos um método de acompanhar, né? As mulheres acompanhando a mulher, os homens acompanhando o homem, né? Levando eles a lugares diferentes, fazendo eles voltarem ao início, para eles lembrar qual foi o propósito do casamento deles. Aquela pessoa que chegou, né? Nós temos até na nossa igreja o exemplo
da Ana, né? Que a gente Sim. hoje fala muito dela. E aí nós vemos o exemplo dela, que ela chegou na igreja, né, sabe, de um estado deplorável, né? Tinha o quê? Ela chegou e falou que tinha quase 2 anos que ela não tomava banho. Sim, um estágio de depressão terrível. Profundo, né? Imagina aquela luta, a provação que aquela mulher não passou, e a família, como as filhas, né? E hoje você vê que o acompanhamento dos irmãos da igreja, o acompanhamento do líder de célula, dos pastores, levando ela a crer nessa palavra, que Deus tinha uma vida melhor para ela, que, sabe, que Deus podia restaurar a vida dela. Você observa que hoje ela é uma nova pessoa, Sim. não é? Por quê? Porque também, parte da pessoa também querer, né? Ela precisa querer, e ela quis, e ela mergulhou profundo em Deus. Então é muito importante que, olha, todas as vezes que Deus salvava alguém na igreja de Atos, a Bíblia diz assim, que os apóstolos, os diáconos, todo mundo saía pregando na rua, e os cristãos também, e a Bíblia diz, e Deus acrescentava à igreja, ao corpo de Cristo, aqueles que eram salvos. Ou seja, Deus não, alguém pregou a palavra lá e falou, agora você vai e se vira. Não, eles traziam a pessoa para dentro da casa deles, para dentro da igreja deles. Porque ele era um novo convertido na fé. Então, quando trouxe aqui para dentro, aí foi novas amizades, novos colegas, novos amigos, foi tudo novo. E esse novo limpou o passado que tinha lá dentro, né? Desmontou aquilo que tinha e foi preenchendo de coisas novas. Então, a comunidade, a igreja em si, ela tem um poder de transformar, eu não vou dizer de transformar, porque quem transforma é Deus. A transformação é muito preciosa. Mas tem um papel fundamental no De equilíbrio mudança. emocional da pessoa. Tem, sem dúvida alguma. Ela só não vai transformar a pessoa porque esse é o papel do Espírito Santo, né? Mas ela tem um poder de mudar a mente da pessoa, de mudar a cultura da pessoa, de trazer a pessoa de volta, de mostrar para a pessoa que ela é diferente daquilo que ela está vivendo, né? Naquela realidade meio que triste. E eu acredito sim que a igreja tem um papel fundamental para quem está enfrentando essas questões Sim. mentais. Como o senhor falou, a gente tem muito exemplo. Eu também já tive minhas questões mentais e eu busquei terapia, mas a ajuda do Senhor foi fundamental para a minha vida, porque nós somos corpo, alma e espírito. Sim. Eu precisei de uma intervenção, mas o apoio do Senhor para mim foi fundamental. Então, a igreja tem esse papel de ajudar também na saúde emocional. Às vezes as pessoas pensam que é só o espiritual, mas a igreja tem sim um papel fundamental para apoiar. O toque, você observa isso muito na igreja de Atos. O toque, né? O convívio com os irmãos, Sim. o apoio, uma ligação. Viver em comunidade. Viver em comunidade. Tipo assim, você está passando por um aqui e fala, vou ligar para o meu pastor. Está passando algo, eu vou ligar para minha líder. Vou ligar para o meu líder, meu irmão que ajuda. Daí você fala assim, essas pessoas não tem como... A igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja não é uma pessoa ela é templo do Espírito Santo. Mas quando juntam 1, 2, 3, 4, tanto que a Bíblia diz assim, é melhor serem é melhor serem 2 do que uma. Porque uma caindo, a outra levanta. Uma está com frio, a outra aquece. Então, em toda a Bíblia você vai ver que não há nenhuma questão aonde Deus trabalhou só. Quando foi na criação do firmamento, da terra, quando foi a criação de todas as coisas. E Deus disse que o Espírito pairava sobre a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo estava lá. E aí ele falou, disse, Jesus estava lá. Que tudo foi criado pela palavra. A palavra é Jesus. Jesus é o verbo que se fez vida. Então, onde Jesus passa, transforma, gera vida. Né? A Bíblia fala do rio de águas vivas, que é o próprio Jesus, o Espírito Santo. Onde ele passa, ele vai jorrando vida, ele vai transformando aquele ambiente. Então, em nenhum momento você vai ver Deus salvando alguém e deixando essa pessoa só. Ele coloca em equipe. Né? Agora, os rebeldes não. Os rebeldes, ele aparta. Né? Como foi com Caim, como foi com o rei Uzias, como foi com Saul, como foi com Esaú. Ele tira e protege o povo dele. E aí você observa que na igreja de Atos, ele salvava e trazia eles para perto. Porque o corpo é aquele negócio de você acolher, de você abraçar, de você fazer a pessoa se sentir amada. E esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. A igreja representa
o céu na terra, né? A luz de Deus, a Bíblia diz, ó, vós sois o sal da terra, o tempero da terra. Vocês é que dão prazer, vocês que dão... E vocês são a luz do mundo. E ele diz, ó, ninguém acende uma luz dessa e coloca debaixo da mesa. A luz coloca em cima para que alumie todo mundo. Então, a igreja é essa luz, né? Nós somos essa luz que alumia todas as pessoas que estão próximas a nós. E mais uma ferramenta que é usada na saúde mental que está na Bíblia. A Bíblia fala muito isso em Provérbios, para a gente não se isolar, porque o isolamento traz adoecimento. E as pessoas que estão nessas questões de saúde mental é direcionada a fazer um tratamento para não ficar isolado. Isso é interessante para você entender. A gente vai conversando, vai lembrando de muitas histórias. Quando você lê a história de um homem poderoso igual o profeta Elias, você observa que ele orou, caiu fogo do céu, fez... Bom, a gente conhece toda a história lá. E de repente ele recebe uma ameaça daquela mulher chamada Jezabel. O que a Bíblia diz que ele teve? Medo. O que ele fez? Correu para longe e se escondeu dentro de uma caverna. O que Deus falou para ele? Deu comidinha para ele, depois vai do zimbro também, se escondeu lá e Deus disse, sai daí. Você vai lá, unge Eliseu, unge Jeú, unge fulano, unge ciclano. Tem uma multidão de pessoas que estão esperando por você. Então, Deus não aceita que a gente seja individualista. Ele não trabalha assim. E o isolamento traz adoecimento. Sim, traz, porque é muito solitário alguém viver só. Alguém diz assim, um dia eu vi uma senhorinha, né, bem triste. O que fizeram para ela? Não tinha muitos amigos e tal. Parece que, se eu não estiver enganado, levaram para ela um cachorrinho, né, para ela não ficar tão solitária. Pronto, aquele cachorrinho para ela é o máximo dela. E isso trouxe uma alegria, tipo assim, trouxe uma obrigação. Ela fala cachorrinho, brinca com cachorrinho, né? Alimenta o cachorrinho. Outras pessoas falam com plantas, conversam com as plantas. O que isso quer dizer? Está em nosso DNA. Não podemos viver sozinho, solitário. Nós não fomos feitos para isso. Não é isso. Olha só, para você ter uma ideia, a primeira tribo de Israel a ser destruída foi a tribo de Dan, porque ela decidiu se isolar das outras tribos. Ela decidiu andar sozinha, caminhar sozinha. Pronto. E quando precisava de guerra, quem é que vai ajudar a pessoa? Então, por isso que é importante nós vivermos em aliança. Nós vivemos, na hora que precisar de alguém, a gente vai lá e pede ajuda. Então, a comunidade é fundamental. Pastor, e qual seria a mensagem que o senhor deixaria para as pessoas que hoje estão passando por problemas mentais, desafios na mente, emocionais? Qual seria a mensagem que o senhor deixaria para essas pessoas? A primeira coisa que eu não posso deixar de falar, que eu tenho que falar é: busque a Deus em primeiro lugar, e o reino de Deus é a sua justiça. Todo e qualquer bloqueio na mente, de alguma informação errada, que veio de internet, que veio de algum escândalo, que veio de alguma coisa, isso não representa a Deus. Porque a gente sabe que tem escândalo em tudo quanto é lugar. Tanto que a Bíblia diz assim, ó, o escândalo, ele é inevitável, mas ai de quem vem o escândalo. Então essa pessoa vai responder por Deus. Agora, diante de Deus. Agora, eu preciso buscar o Deus verdadeiro. Tem o joio? Tem, mas tem o trigo. Tem pessoas ruins? Tem, mas tem pessoas boas. Então, como que eu vou até esse Deus, pastor, que o senhor está apresentando? Procure alguém que você confie, que é de Deus. Você não precisa gostar da pessoa ou amar a pessoa. Procure ela para ela te ajudar de Deus, que enquanto você conhece Deus, você aprende a amar essa pessoa. Porque o amar é uma decisão. Ela não consegue andar só, ela tem que procurar alguém para ajudar. Ela não consegue, pastor, tem dificuldade e tal com religião e tudo. Não é religião, é Cristo, é Jesus. A religião é deprimente, a religião divide, mas Deus não. E aí, em segundo plano, procure uma ajuda de um profissional, mas tendo entendimento que o profissional está ali para ajudar e não resolver o problema dela. E que nem todo profissional é profissional. Né? Nem todo profissional é um profissional. Tem essa questão. E isso é muito importante a pessoa entender. Eu já indiquei pessoas para essa área de atendimento do psicológico, mas eu indiquei o profissional, que era um profissional cristão, de confiança.
Lógico, era uma ovelha minha. Era, não é, né? Ó, você procura fulano, era tão jovem. Eu falei assim, ó, procura fulano nessa área aqui, e nesse tempo nós não tínhamos vocês ainda, nem você nem a Cleide, né? E nem as demais. Então, indiquei a pessoa foi né, na verdade foi até a apóstola Leila, né, que também é psicóloga e das melhores, né? Sim. E a pessoa foi lá, ela teve um atendimento, teve um acompanhamento. Mas por que eu indiquei? Porque ela é pastora, ela Sim. conhece a palavra e ela não fez nada. E quando ela foi entrar na palavra, a pessoa era crente, minha ovelha. E ela, pastora, ela disse, eu preciso falar de Jesus para você, eu posso. Ou seja, ela pediu a liberdade para ela falar, mas por ser ovelha da mesma cobertura, não havia necessidade, mas por causa da ética, né? A ética Profissional, a pessoa não, a pessoa ainda fala, eu prefiro. Então isso é interessante nós observarmos que, além da ajuda profissional que você tem, humanamente falando, só Cristo pode salvar. A ciência não salva, a psicologia não salva. Sabe, Freud, tanto que todos eles se foram. A ciência um dia deixa de existir, porque a ciência é o estudo de humano, do homem. Ele é uma descoberta daquilo, na verdade, não é uma criação, né? É uma descoberta daquilo que já ele descobriu. E isso é tão precioso porque ele descobriu uma ferramenta para poder ajudar outras pessoas. E é um dom que vem de Deus, o dom que da vem de ciência, Deus. Que vem de tá Deus. na palavra de Deus. Sim, Deus escolhe homens especiais, quando eu falo homem, isso envolve homens e mulheres, para dar uma capacidade. É como se ele fala assim, ele está buscando conhecimento da mente. Eu vou ungir ele com esse conhecimento. E ele vai usar isso para o benefício dos meus filhos, para o benefício da minha igreja. Então, esse é o conselho que eu dou para as pessoas. Tendo a palavra de Deus como base. Não tem como errar se você seguir o que ela está dizendo. E qual o versículo bíblico que o senhor considera uma base, uma força para os momentos de crises emocionais? Meu Deus, escolher um versículo... Com tantos. Com tantos versículos é bem... Porque se eu falar talvez um que é muito conhecido para as pessoas, João 3,16, que Deus amou o mundo, né? Eu gosto mais de histórias. Se você for no Salmos 91, que eu estou falando assim os mais conhecidos, né, que as pessoas já sabem, não tem como eu escolher um versículo. É muito complicado escolher um versículo. Mas ela pode inspirar-se em histórias de superação. Né? E a Bíblia está repleta. E ela está repleta, meu Deus. Você vê a história de Ana, né? Porque, querendo ou não, Ana vivia uma vida depressiva. Sim. Porque não tinha filhos. E a outra mulher provocava a ira dela. E ela pedia a Deus e Deus não dava. E um dia ela falou, Deus, se o Senhor me dá um filho, eu te dou um profeta. Não com essa linguagem, né? Mas é o que a palavra transmite. Se o Senhor me der um filho, eu devolvo para o Senhor. Então nós temos histórias, por exemplo, tem pessoas também, algo muito importante que as pessoas precisam entender. Elas precisam aprender também a se perdoar. Né? O auto-perdão é fundamental. Porque eu tenho pessoas na igreja, eu tive pessoas, né, que hoje já são curadas, que elas entendiam que Deus perdoava. Mas elas não se perdoavam. Eu não mereço o perdão de Deus, eu não mereço o perdão de Deus. E aí traz o sentimento de culpa, e onde tem culpa não tem cura. Não tem cura, porque ela precisa se libertar daquilo ali. O auto-perdão é fundamental, porque ela também precisa entender, olha, eu errei, eu peço perdão, e eu me perdoo. Né? E é importante ela ter esse conhecimento, entendimento. Então nós temos exemplos vários, nós temos um exemplo que eu amo também, de Zaqueu, que correu atrás de Jesus. Meu Deus, é exemplo demais, né, para a gente ter esse... Ou seja, a Bíblia é repleta de superação, é uma ferramenta para todas as áreas, todos os momentos, todas as crises. Sim, o que ela quiser tem da Bíblia. Sim. O que ela quiser tem da Bíblia. Por exemplo, eu tenho um amigo. Hoje a gente tem muito contato, não tem tanto contato, porque com o passar do tempo nós perdemos o telefone, mora em São Paulo. É o Mano Reco, você até conhece, né? Sim. E ele se converteu lendo a Bíblia, porque ele queria conhecer a Bíblia para confrontar os crentes.
Aí depois ele falou assim, conhecendo a Bíblia para confrontar os crentes e também para escrever os rap dele, mas a principal era provocar os crentes, desafiar os crentes. E lendo a Bíblia, ele se tornou um crente e hoje ele é um pastor. Sim. Hoje ele é um pastor em São Paulo, ele e a pastora Kelly, né? Cantam rap e cuidam de uma igreja lá. Olha o que Deus fez na vida de uma pessoa. Então essa palavra, a palavra de Deus, tem o poder de transformar as pessoas. Ela não precisa ler a Bíblia para ela se tornar uma crente, não. Só precisa ler a Bíblia para ela conhecer o Deus verdadeiro. E como é que eu vou conhecer? Eu não conheço o Deus verdadeiro no curso de teologia, né? Em 4 anos fazendo teologia. Não, eu conheço Deus dentro do meu quarto com essa palavra aqui. Essa Bíblia aqui dentro do meu quarto, em oração, pedindo que o Espírito Santo revele. Né? Entender também que Deus é amor. Né? Que Deus é amor e que Ele quer e deseja nos perdoar. Senão não teria mandado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então, sem sombra de dúvidas, a Bíblia é realmente essa ferramenta poderosa que pode trazer, né, cura para as nossas emoções, que pode nos ajudar a vencer os nossos desafios mentais. Se você tem uma Bíblia em casa, não fique com ela como enfeite, use essa arma. Como eu falei, não adianta ter uma ferramenta e não saber utilizar. Deixar aberto em Salmos 91, né? Salmos 23. Salmos 23, o Senhor é meu pastor. Não, ali não vai adiantar nada não. Porque o segredo que eu falei está lá em Mateus 7, a partir de 24. É ouvir a palavra de Deus e praticar. São os 2 fundamentos, ouvir e praticar. Se a pessoa fizer isso, é impossível ela não prosperar na vida. É impossível ela não ter um casamento saudável, filho saudável, uma vida financeira saudável, uma vida próspera, alegria, paz de espírito, paz no coração. É impossível ela não ter. Se ela vive essa palavra aqui, é impossível. Eu não estou falando no mundo. O mundo, a Bíblia já diz, jaz do maligno. O mundo não se converte, o mundo pertence ao maligno. E o que é o mundo? É o sistema. E o mundo é muito atrativo para nós. Sim. É muito, sabe, os olhos brilham daqueles que não têm entendimento da Bíblia. Eles acham que, por exemplo, um dia eu fico evangelizando um jovem, e ele disse para mim, não, mas eu preciso aproveitar a minha juventude. Mas eu perguntei para ele, o que é aproveitar a juventude? O que é aproveitar a juventude para você? E aí ele parou e ficou pensando, curtir. Uai, mas você não pode curtir em Deus? Por exemplo, tem tantos exemplos de jovens fantásticos na Bíblia. Mas aí ele falou assim, não, mas aí a gente não pode beber, a gente não pode usar droga. Não, aí é uma escolha sua, né? É uma escolha sua. Vai ter uma recompensa, vai ter um salário lá na frente. Que as pessoas têm uma falsa sensação de que para você ser feliz, você tem que beber, tem que ir para as festas. Ué, crente vai para a festa, mas é as nossas festas, onde Deus é o principal. O crente dança, nós dançamos, pulamos. Tanto que a pessoa pode entrar no nosso Instagram lá na igreja, Ministério MMA 12, e no canal do YouTube, Ministério MMA, ela vai ver a igreja dançando, a igreja pulando, porque a Bíblia fala de festa o tempo todo. Sim. A Bíblia tinha uma vitória, os crentes dançavam. A Bíblia atravessou o Mar Vermelho, crente dançava. Jesus estava numa festa, no casamento, estavam os crentes lá dançando. Um casamento no tempo judaico, para os judeus, eram 7 dias de festa, sem parar, né? Então, é festa o tempo todo. Então, o problema é que a nossa mente está programada como se fosse diversão, tem que estar ligado a bebidas, a drogas, a orgias, tudo que é carnal, né? Tudo que faz parte da carne. E essas coisas é o que traz doenças para nossas almas, né? Para nossa alma. Na verdade, liberdade de verdade não é você escolher tudo que você quer, mas escolher o melhor, aquilo Sim. que não vai trazer prejuízo para você. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. E eu gostaria, pastor, que agora o senhor fizesse uma oração por todos aqueles que se encontram deprimidos, por todos aqueles que se encontram ansiosos, por todos aqueles que têm desafios mentais e emocionais. Eu gostaria Sim. que o senhor orasse por essas pessoas. Com o maior prazer do mundo. Querido Deus, em nome de Jesus, eu oro neste momento, ó Deus, neste lugar, por todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo, ó Deus, de qualquer lugar, onde eles estiver, da sua casa, em qualquer lugar. Deus, essa pessoa que está com sentimento de tristeza, de angústia, de agonia,
sofrendo por um luto, sofrendo, ó Deus, porque foi abandonado, ou por drogas, ou por enfermidade, ou seja lá o que for, Deus. Eu quero orar por essa pessoa e pedir que o anjo do Senhor visite ela onde ela está agora. Que ela possa receber, Deus, do refrigério, do óleo de alegria e da presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, ó Deus, que traz paz e alegria, a verdadeira paz. Eu quero abençoá-los em nome de Jesus, abençoar a casa deles, abençoar a família deles. E aonde estiver o erro, ó Deus, que tem trazido essa doença, essa enfermidade para a sua alma e seu coração, eu peço ao Senhor, Deus, traga luz ao entendimento desta pessoa, para que ela possa, Deus, entrar em conserto diante do Senhor, remover as coisas, ó Deus, desagradáveis, remover aquilo, ó Deus, que traz dor, que traz doença e enfermidade. Eu quero abençoar e profetizar na vida dele, que ele receba agora o óleo de alegria, a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. Foi muito bom ter o senhor aqui. Eu que agradeço. Eu acredito que você que está aí nos assistindo aprendeu bastante. Tenho certeza que foi transformador e especial tudo que a gente aprendeu aqui. E como nós aprendemos, a Bíblia é uma ferramenta poderosa. Então, pegue a sua Bíblia, conheça a Bíblia, coloque em prática, porque nós temos certeza, né, pastor, que isso vai transformar sua saúde mental, sua saúde emocional e todas as demais áreas da sua vida, como o nosso pastor aqui falou. Tem conselho para tudo, a Bíblia é completa, ela tem tudo que você precisa e ela pode te ajudar. Então, eu agradeço vocês, agradeço o pastor. Quem quiser seguir o canal da igreja, da nossa igreja, o pastor vai falar aqui o canal, ele já falou, sim, mas você pode ir lá e se inscrever, lá tem palavras para você, para poder te ajudar. Nós tem o meu Instagram, né, que é Cosme Figueiredo. Nós temos o da igreja, Ministério MMA12, e o canal no YouTube, Ministério MMA. Lá nós temos palavras, nós temos os cultos, e no Instagram nós temos lá pequenos vídeos curtos, cortes das palavras, e vai edificar muito a sua vida. Se desejar nos conhecer, você pode chegar lá e nos ouvir. Lá vai ter bastante coisa para alimentar. E lembre-se de uma coisa, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, tem o poder de alimentar a sua alma e mudar quem você é. Então, se você ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, essa vai mudar você para melhor. Então, mais uma vez, obrigado você que está nos assistindo, e se fez sentido para vocês, você conhece alguém que vai ser abençoado por esse podcast, envie o link, se inscreva lá nos canais da igreja, se inscreva no meu canal, e muito obrigada e tchau, gente. Obrigada.